Olá, como estão? Espero que bem. Muito bem, hoje eu venho aqui trazer mais um assunto, mais um tema dentro da filosofia. E hoje vai ser a filosofia do esporte. Fazer uma breve introdução porque trago esse assunto, embora seja dentro aí dos temas da filosofia, parece que é um tema muito específico, muito à parte, né, da filosofia no geral. Eu, por exemplo, na minha graduação, nunca ouvi falar de filosofia do esporte, né, como outras filosofias empresariais, né, então a gente fica... É um assunto da filosofia, mas muito à margem do próprio tema da filosofia. E por que eu trato desse assunto? Por que eu gosto e lido com esse assunto? Bom, então, uma breve introdução, uma breve história aí, né? É que eu tenho uma vida esportiva, de família esportiva, do tênis. Então, minha primeira aula de tênis foi com 7 anos. Meu pai e minha mãe jogavam tênis. Meu irmão, profissional do tênis até hoje, ele tem academias, né, de tênis em Porto Alegre, joga torneio até hoje. Minhas irmãs, 3 irmãs, acabaram jogando tênis. Tive 2 sobrinhas que foram para os Estados Unidos fazer intercâmbio lá nas universidades e se formaram lá jogando tênis pelas universidades, sobrinhos. Bom, então é uma família que tem a ver com esporte. Eu e meu irmão mais do que eu ainda, mas chegamos ali no alto nível de rendimento, né? Então tivemos um envolvimento muito grande com tênis. Eu tive, com 11 anos, foi o primeiro torneio de tênis, primeira aula com 7 anos, com 11 anos, primeiro torneio de tênis, ali não parei mais. E depois tive uma carreira esportiva com um certo nível estadual, e depois, naturalmente, o que acontecia há tempos atrás, onde o tênis era muito mais desconhecido do que hoje, né? Era um esporte muito também à margem dos esportes, ainda mais no Brasil, ainda mais no Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então acabamos sendo professores, eu e meu irmão, professores de tênis, instrutores de tênis, e depois de mais uma carreira de quase 20 anos de instrutor de tênis, e depois mais 10 anos como coordenador de projeto esportivo de tênis, né, projeto social, uma ONG que tinha o tênis como uma ferramenta, digamos, educacional. E foi nesse momento aí, quando eu era coordenador aí do projeto social de tênis lá no Sul, que tive contato. Na verdade foi a fundação que eu fazia parte, mas eu como coordenador tive contato com uma coisa chamada Educação Olímpica, que estava abrindo a sua presidência e sua sede na PUC do Rio Grande do Sul, até então, hoje ainda é, com um professor, querido amigo, parceiro de muitas aventuras olímpicas, né, no Olimpismo, Educação Olímpica, Nelson Todd, que esteve aqui agora na França. Ele também, tamanho trabalho dele voluntário em relação aos estudos da educação olímpica, o olimpismo, o movimento olímpico. Ele foi um dos convidados a carregar a tocha olímpica quando teve os Jogos Olímpicos no Brasil, em Porto Alegre. Ele foi um dos que, né, acompanhei ele na sua trajetória lá na Beira-Rio de Porto Alegre, carregando lá a tocha olímpica. Tamanho é a importância que ele tem dentro desse movimento olímpico de educação olímpica. Então ali eu tive contato, a gente tinha um projeto educacional, digamos assim, com o tênis como uma ferramenta. E aí, quando a sede do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que era no norte, se não me engano, ou no nordeste, foi transferida para o sul, esse professor amigo, Nelson Todd, ele pegou a presidência do Comitê Brasileiro de Coubertin, e a primeira parceria que ele fez no Brasil foi com a fundação da qual eu trabalhava, para instaurar dentro dessa fundação uma pedagogia olímpica, uma pedagogia de uma educação olímpica. E ali eu comecei a ter contato bastante, né, como coordenador do projeto, com a educação olímpica. Eu já participava da filosofia, me interessei, descobri quem era Pierre de Coubertin, né, o pai dos Jogos Olímpicos modernos, francês, um pedagogo aristocrata francês.
dentro da própria graduação de filosofia que eu fazia, eu também fiz eventos de filosofia do esporte, exatamente por causa dessa minha ligação com o professor Nelson Todd, com o olimpismo. Levei alguns eventos da filosofia do esporte junto ali entre a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, né? Então fiz na faculdade, lá onde eu fazia graduação, eventos, levei atletas, o professor Nelson Todd e outros filósofos para falarem sobre uma filosofia do esporte. E claro, tinha muito a ver com a minha prática esportiva, então uni um pouco da minha experiência, um pouco dos meus estudos filosóficos, um pouco da minha experiência na parte da educação, porque daí eu comecei a ver que a pedagogia olímpica de Pierre de Coubertin, que queria instituir nas escolas francesas uma nova pedagogia, estava insatisfeito na França, no momento que ele vivia, com a educação francesa. Era um aristocrata, né? O esporte era uma coisa de aristocratas, só aristocratas tinham tempo livre para fazer esporte, se dedicar a esgrima, equitação, tênis, e natação, remo e outras coisas. Então, Pierre de Coubertin tinha esse tempo, era aristocrata, mas ele admirava muito a educação inglesa, ia muito à Inglaterra e queria copiar, de alguma forma, a educação inglesa para a França, só que ele queria fazer isso através do esporte. Então ele não criou, nem sistematizou os escritos dele, tem os livros dos escritos dele, os textos de Pierre de Coubertin, ele escreveu muita coisa, não digo de forma aleatória, todas têm uma ligação, um nexo dentro dos conceitos e da sua ideia, né, do esporte como um direito a todos, como uma ferramenta para a educação, para a paz, para o desenvolvimento do caráter, da personalidade, blá blá blá, né? Mas ele não fez uma sistematização. Então, o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, chefiado aí pelo presidente Nelson Todd, ele também já tinha dentro da PUC, Rio Grande do Sul, um grupo de pesquisas de educação olímpica, o GPO, onde ele, por conta própria também, antes de ser presidente, já tinha essa inclinação com os jogos, ele também tinha sido atleta aí do basquete. Então, ele já fazia um grupo de pesquisa de educação olímpica para alunos de educação física que queriam também pesquisar sobre outras questões, né, ligadas ao esporte, sobre a questão mais educacional. Então, a filosofia do esporte, olimpismo, o movimento olímpico tem uma fronteira com a filosofia da educação. Então aí começou a entrar outras pessoas no grupo, como psicólogos, educadores de outras áreas. Bom, e aí o grupo foi aumentando. Depois que ele se tornou presidente, levou o CPPC para a PUC do Rio Grande do Sul. Esse grupo aí se tornou maior. Eu acabei fazendo parte desse grupo como membro, primeiro como coordenador do projeto e depois de forma individualizada, porque eu mesmo me encantei com o projeto e ajudei de alguma forma, algumas coisas, a fazer alguns projetos, a instaurar a primeira escola com a pedagogia Pierre de Coubertin no Brasil, que é a URI de Erechim, do sul do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Então ali acabei me tornando um membro, né, não só por ser coordenador do projeto que eu atuava, mas também de forma individualizada. E depois de um tempo acabei minha carreira acadêmica, mestrado, doutorado, voltei, falei com o professor Nelson e voltei para o grupo de pesquisa de educação olímpica. Como uma das linhas de pesquisa ali seria a filosofia. E aí faz 2 anos, 3 anos, 2 anos eu acho, que eu atuo ali com o grupo de pesquisa de educação olímpica, com o CDPC, e com pessoas interessadas das mais diversas áreas, não precisam fazer parte diretamente da PUC, nem do grupo de pesquisas, que entram no nosso grupo para estudar os escritos de Coubertin, a pedagogia de Coubertin, à luz, na perspectiva da filosofia. E aí eu trago a minha expertise filosófica para isso. Então é muito legal, porque são pessoas que não são da filosofia, tentando compreender um pouco Coubertin a partir da filosofia. Então tenho ali alunos ou parceiros de pesquisa, educação física, de outras áreas, da pedagogia, do jornalismo, da psicologia, que formamos um grupo aí semanal e atuamos na discussão sobre filosofia na perspectiva do olimpismo ou do movimento olímpico, né, que o olimpismo seria a pedagogia de Coubertin, né, ou chamada de olimpismo ou educação olímpica, uma educação em valores, né? E aí então atuamos, escrevemos, pesquisamos
Então eu tenho essa ligação até hoje, né, com a questão do esporte, pela minha experiência esportiva, pela minha experiência acadêmica e também pela minha experiência com o próprio Comitê Brasileiro Pet de Coubertin, e também quando estava na coordenação dos projetos sociais eu lidava diretamente com as escolas municipais de Porto Alegre. Então também tenho 10 anos aí de experiência dentro da educação formal, institucional, digamos assim. Mas o olimpismo vai além disso, né? Uma filosofia da educação de forma ampla. Quem sabe um dia, se vocês tiverem interesse, colocar nos comentários, eu falo um pouco mais sobre esse tema aqui. Mas eu queria trazer só mais ou menos o que é a filosofia do esporte, né? Porque o olimpismo está dentro da filosofia, dentro do guarda-chuva da filosofia, está dentro de uma área muito específica que chamamos aí de filosofia do esporte. E o que trata a filosofia do esporte? Um bom lugar para pesquisar isso na Stanford Encyclopedia of Philosophy, põe lá Stanford ou CEP, né, e vai abrir lá um lugar de pesquisa. Vocês colocam ali em inglês, mas os artigos são todos introdutórios a respeito dos mais variados temas da filosofia. É um excelente lugar, além de um dicionário bom de filosofia, o Bagnano, o Nicola Bagnano ou outros. O Stanford Encyclopedia of Philosophy é um excelente lugar para pesquisas iniciais, para a gente compreender o âmbito daquilo que nós queremos pesquisar em filosofia. Está tudo em inglês, são artigos introdutórios, mas introdutórios com 20, 30 páginas e uma bibliografia imensa que a gente pode, a partir dali, fazer outros tipos de pesquisas para a área que a gente queira pesquisar dentro, né, daquela área ali. E também tem ali filosofia do esporte e, de forma resumida, se coloca ali que nos dias de hoje, né, dentro das áreas de interesse de uma filosofia do esporte estão os temas sobre esportividade, o que seria esportividade, o roubo ou a trapaça dentro dos jogos, né? Podemos colocar aí também, não, aqui não, roubo ou a trapaça dentro do esporte, até que ponto, né, isso é válido na regra, né? Eu posso dar um carrinho por trás de um cara no futebol, quebrar o joelho dele, faz parte do jogo. Eu vou ser punido com um cartão vermelho, de repente, por alguns jogos. Mas tá valendo, né? Então, até que ponto isso é ético? Normalmente, o tema filosófico mais atuante na filosofia do esporte é a ética. Mas também tem aí um pouco de metafísica, um pouco de epistemologia e uma outra área pouco explorada, é a educação. Então, o olimpismo, por exemplo, de Brasileiro Pet de Coubertin é uma educação em valores para quem? Para os atletas? Não, eles são modelos e ferramentas para pensar uma educação em valores para pedagogias de crianças e adolescentes em escolas fundamentais. Tá? Então, a área da educação é pouco explorada dentro da filosofia do esporte. Isso se vê diretamente dentro da área escolar, onde a educação física é colocada sempre longe como professor de educação física, é professor de recreio, né? O cara se formou em como divertir as crianças como se fosse um recreio. É uma coisa completamente preconceituosa e reducionista da própria capacidade da educação física e do esporte serem uma ferramenta muito mais próxima da matemática, da biologia, do português e das outras áreas das ciências. E eu comprovo isso dentro da coordenação que eu fiz no projeto social de tênis. É possível que a educação física, fundamentada numa educação, um projeto educacional além do corpo, consiga aproximar e ajudar a resolver muitas questões comportamentais e escolares, digamos, de outras áreas, desde que a escola perceba que a educação física não é uma coisa apenas como um recreio especializado, né? Isso é um preconceito horrível a respeito da educação física. Então, mas dentro da filosofia do esporte, a área da educação é pouco explorada, mas poderia ser considerada. Mas a que mais é considerada é a ética, né? Então, a questão do roubo, da trapaça, da esportividade, a melhora do desempenho, né? Então, entre a questão do doping, e não só o doping com substâncias químicas, mas o doping, digamos, tecnológico, né? Porque, por exemplo, tem um exemplo muito interessante do Michael Phelps, né? E quebrou não sei quando, no momento em que se instituiu a roupa tecnológica para a natação, daquele ano em diante, os recordes de natação foram quebrados um atrás do outro de forma sistemática e atingiram um nível absurdo. Isso fez pensar, né, os comitês internacionais, e chegaram à conclusão de que a melhora não era no desempenho do atleta, mas era pela tecnologia. Então aboliram
depois a roupa, né, tecnológica para natação, e dali em diante não se quebrou mais aqueles recordes daquela forma. Então tem alguns recordes de natação que pode ser que nunca mais serão quebrados, né, serão eternos aí, porque estavam baseados numa melhora não somente, mas com um plus aí da tecnologia da roupa que, não tendo mais, dificilmente vai chegar a outros patamares, esses patamares, os próximos recordes, né? Então pode ser que esses recordes nunca sejam quebrados. Então tem essa questão da tecnologia, do melhor desempenho da tecnologia ou do atleta, né? Então tênis que impulsionavam atletas também foram tirados na corrida. Bom, então aí a questão da melhora do desempenho, os esportes violentos, né? Qual a relação que eles têm aí? Uma coisa que é importante também a gente apresentar e que o Olimpismo apresenta, a Educação Olímpica apresenta, uma relação direta do esporte com a sociedade, né? Uma sociologia do esporte. Isso é muito importante, né? E também é pouco explorado, e nesse sentido, né, a Educação Olímpica tem essa perspectiva social do esporte, né? Então os esportes violentos são perigosos, há questões de sexo, gênero e raça, a questão de fãs e espectadores, que era a nossa última pesquisa que a gente estava fazendo, que é muito interessante, quando a gente fala filosofia do esporte, a gente parece que está focando mais diretamente no atleta, na instituição, no clube. Não, mas peraí, quem assiste também não tem que ter uma ética? Bom, parece que sim, inclusive existe hoje, né, esses estatutos do torcedor, né? Então, quer dizer, parece que também tem uma forma, ou algumas formas, e algumas regulamentações, digamos, éticas ou sociais, a respeito de como deveríamos, ou poderíamos, ou deveríamos torcer, né? Então, a questão dos fãs e dos espectadores é muito interessante. Por exemplo, eu tive uma dessas alunas que estava no grupo de pesquisa, e disse, olha, a partir de agora eu fiquei sabendo, era um cantor, né, que ela era fã e ela publicava e passava adiante as coisas dele, e aí descobriu, pareceu aí que ele traiu, não sei, a sua esposa, algum escândalo aí, é normal no mundo aí, no mundo do showbiz aí, e ela se sentiu ofendida com aquilo, como mulher também, e sentiu que tinha justificativa ética para parar de seguir aquele cara e agora não mais, e dizer para as pessoas que não seguissem ele. Isso é uma forma de torcer, de lidar com um atleta, de lidar com uma personalidade de uma forma ética. Ele está passando valores do mundo que eu não quero passar. Então é mais ou menos nessa situação para os clubes e tudo mais, né? Eu acho muito interessante, né, porque é pouquíssimo visto essa questão de uma ética dos fãs e dos espectadores. Também a questão dos esportes para deficientes, entre aspas, né, e aí também a questão dos paralímpicos, que você sabe que são paraolímpicos porque eles não acontecem ao mesmo tempo dos jogos, mas acontecem em paralelo, né, na preposição grega para, né, que nos diz que as coisas acontecem às vezes simultaneamente, às vezes não simultaneamente, mas não ao mesmo tempo, mas em instâncias separadas, quase ao mesmo tempo, paralelos, né? Então é paraolímpico porque acontece agora depois dos Jogos Olímpicos, né? Então é paraolímpico. E também a questão da estética no esporte, que é muito forte, né? Pierre de Coubertin, inclusive, é um cara que investiu pesado sobre a estética do esporte. Então, sobre a dimensão estética do mundo, da realidade, da ética, né? Há uma forte relação, desde a filosofia grega antiga, entre o bom, o bem e o correto, né? A gente até traz a linguagem ainda hoje. Esse menino está fazendo coisa feia. Não faz coisa feia. O feia quer dizer errada, né? Então, traz essa relação entre ética e estética muito forte, e o esporte, né, tem isso com muita evidência. E os Jogos Olímpicos agora, né, a questão não só da estética no sentido técnico do fazer, podemos dizer sobre a arte da esquerda ou da direita, ou do jogo do Federer, é quase uma arte, tamanha precisão técnica que ele tem. Esse sentido também é uma estética, mas a própria estética, na própria apresentação, ainda mais hoje, com os jogos transmitidos, né, para o mundo todo, instantaneamente, com as mídias sociais. Tem uma questão aí de que as corredoras andam com unhas compridas, maquiadas,
com cabelos feitos, né, alguns homens também, então quer dizer, tem uma estética por trás aí e é interessante também estudar qual a relação disso com o esporte. Então, eu queria hoje só apresentar um pouco esse tema aí da filosofia, dizer um pouco sobre a minha relação com ela, continuo pesquisando, continuo parte aí do grupo de pesquisas. Com certeza agora, depois dos Jogos Olímpicos, a gente vai ter aí algumas reuniões ou algumas ações em relação aos Jogos Olímpicos, né, ao movimento olímpico, que é o movimento de educação do Pierre de Coubertin, porque ele criou os Jogos como se fosse a festa, a cereja do bolo. Durante 4 anos, a cidade, o país que vai sediar a Copa, os Jogos Olímpicos, deveria fazer nesses 4 anos, esses 4 anos que se chama Olimpíadas, é o espaço de tempo que se chama Olimpíadas. Olimpíadas não são os Jogos, é o espaço de tempo de 4 anos, é o que se chama Olimpíadas. Nesse espaço de tempo das Olimpíadas, o país sede teria que fazer, segundo o Comitê Internacional Pierre de Coubertin, em associação com o Comitê Olímpico Internacional e com os comitês olímpicos de cada país, fazer ações de educação em valores. Somos a sede dos próximos Jogos Olímpicos, que é a festa de 15 dias. Aquilo são os Jogos. Então, até lá, nós deveríamos fazer ações de educação em valores das mais variadas formas e deveria ser publicizado isso pela mídia que nem sabe o que acontece e só quer mesmo dar destaque para os Jogos, né? Então, esse seria o processo. Nas Olimpíadas, no espaço de 4 anos, fazer ações de educação em valores. E o cerejo do bolo, a parte mais... para festejar esses 4 anos se faz uma festa, que seriam os Jogos. Esse é o sentido do movimento olímpico. O movimento olímpico não são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos seriam só a forma de festejar, né, todas as ações educacionais em valores que os comitês, em parceria com as mais diversas formas de fazer isso, em cada país, com escolas, com entidades não governamentais, com ONGs, com governos, com prefeituras, com ações públicas, com personalidades, deveria fazer, né, um movimento para realçar que o mais importante nos Jogos não são as medalhas nem os recordes, mas o processo de uma reeducação em valores a partir como ferramenta usando o esporte. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre o olimpismo, mais sobre movimento olímpico, sobre Pierre de Coubertin, coloquem nos comentários, né, que eu vou aí preparando um pouco mais para vocês. E também, se quiserem mais alguma situação mais específica sobre filosofia do esporte, coloquem aí que eu faço a pesquisa e trago para vocês para tentar expandir um pouco mais esse tema que eu acho que é tão interessante e pouquíssimo explorado dentro do guarda-chuva da filosofia. Muito bem, se gostaram do vídeo, deem like, compartilhem, comentem e qualquer coisa aí, coloquem nos comentários sugestões para que eu faça aí os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo.